sua câmera. Vamos lá, então, começar em respeito ao nosso horário. Agora são pontualmente 5 horas e 2 minutos, né? 17 horas e 2 minutos, horário de Paraná, horário de Rondônia. 18 horas, horário de Brasília. E eu falo isso porque eu sei que existem algumas pessoas que estão em fuso horário diferente aqui, inclusive o nosso convidado, daqui a pouco vocês vão dar as caras aí. Antes de mais nada, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tipo, de verdade mesmo. Deixa eu até parar aqui a apresentação. Quando eu comecei com esse pensamento de trazer criar um grupo, né, e tal, e joguei no grupo dos líderes não, na verdade é um grupo aberto que tem a nível Brasil dos educadores Google, de grupos, né, de educadores Google. O Paulo, que está aqui hoje, ele foi uma das primeiras pessoas que falou, não, cara, peraí, eu te ajudo, e pegou na minha mão, e eu estava até comentando com ele sobre a dificuldade que é a gente iniciar um grupo, porque às vezes você não sabe a dinâmica, o que é isso, né, eu sei que na cabeça de muita gente tá, o que é isso, né, e o nosso objetivo hoje é justamente dar um pouco dessas respostas, levantar principalmente algumas perguntas a respeito disso, mas... Então, assim, esse momento que a gente está vivenciando hoje, acho que é muito importante para isso, né? Toda essa coisa do coronavírus, a gente ter que se reinventar, a gente não tinha esse costume com a tecnologia e da aula online, etc. Eu sei que tem professores que estão aí dividindo o tempo comigo e preparando sua aula para daqui a pouco. Então, é isso, né? Acho que faz parte um pouco da vivência de um novo momento que eu tenho certeza que isso vai determinar uma virada de chave muito grande, sabe? Porque se você experimenta isso, se você vê que isso dá certo, eu acho que a tendência é só a gente utilizar mais e mais. Então hoje a gente está com um número muito legal, fico muito, muito feliz mesmo por vocês estarem aqui. Então tá bom, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui então a minha apresentação, já eu apresento o Paulo, não vou me antecipar aqui ainda, tá? Compartilhando aqui então a minha apresentação. O tema do nosso encontro de hoje é tecnologias digitais na educação, como as ferramentas Google podem auxiliar nesse processo, que é justamente como que a gente pode fazer um bom uso, sabe, disso. E eu sei que muitas pessoas, muitos professores, às vezes, eles conhecem o Google pelo buscador, pelo Gmail e, quando muito ali, talvez pelo Google Formulários, pelo Sala de Aula. E o Google tem uma iniciativa muito, mas muito grande, assim, voltado para a educação, que seja no nível básico, né, ensino fundamental, médio, superior. Então, existem ferramentas muito, mas muito interessantes para a gente fazer uso aí dentro das nossas salas. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Independentemente se você é de Paraná, se você é das cidades vizinhas, se você está em outro estado, eu acho que esse primeiro contato agora é super válido, principalmente caso você tenha talvez o interesse de abrir um grupo na sua cidade, depois você vai entender melhor isso, mas hoje o grupo de Paraná, o GAG de Paraná, ele é o primeiro grupo do estado de Rondônia, não existe ainda um outro grupo, e esse é o primeiro, assim. Né, olá, acho que vamos começar descontraindo aqui. Seja muito bem-vindo ao grupo de educadores Google de Paraná. Acho que essa é a dinâmica, né? Então, deixa eu já começar aqui me apresentando, falar um pouco de quem sou eu, quem é o professor Maicon. Eu sou, antes de mais nada, né, interesses e paixões aqui. Eu me considero uma pessoa muito curiosa, muito entusiasta de tecnologia, de inovação, criatividade. Procuro sempre, às vezes, trabalhar algumas coisas meio fora da caixinha na sala de aula, justamente para instigar o aluno. E isso vem muito de encontro com aquilo que a gente vai falar hoje, né? E aí, dois verbos que eu gosto de utilizar, que eu sou um aprendedor e um ensinador. Então, muito mais do que um professor, eu gosto de aprender, eu gosto de passar adiante, de ensinar. Tá, um pouco sobre mim. Eu sou arquiteto e urbanista, formado em 2014-2.
Eu troquei aqui, né? Atual São Lucas, eu coloquei antiga. Pelo seu Giubra, que atualmente foi adquirido pela São Lucas. Sou especialista em docência no ensino superior e atualmente sou professor justamente na São Lucas de Paraná. Líder do grupo desde o dia 27/3, né? Ou seja, desde semana passada, retrasada, que foi quando teve a autorização do grupo. E eu tenho 2 certificações pelo Google, que é o certificado de 2 certificações, né, de educador Google, nível 1 e nível 2, que é uma certificação muito fácil, assim, entre aspas, né, fácil de se conseguir, porque você consegue fazer em casa sem um grande pré-requisito. A gente vai falar sobre essas certificações e o que isso significa para nós como professores, para a instituição e para o aluno, tá? Então agora eu vou passar a bola para vocês, para o Paulo, agora ele vai se apresentar aí, vai falar quem ele é. Enfim, Paulo, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou aqui de Uberaba, Minas Gerais, a gente está com a diferença de fuso horário, são 18 horas e 8 minutos. Pra gente, inclusive, ainda é boa tarde, né? Boa tarde para vocês. Vocês estão no passado e eu estou no futuro. É isso aí. Eu estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês, de passar um pouco de experiência que eu tenho aqui em Minas Gerais. Eu também sou líder GG tem poucos meses, desde 9 de outubro de 2019. Meus interesses e paixões são parecidos com o do professor Maico. Eu procuro inspirar educadores a aprender a ensinar com as tecnologias digitais. E é muito motivador quando os professores despertam esse interesse em fazer uso das tecnologias na prática pedagógica. E até eu explico, mostro muito, pessoal, as tecnologias digitais elas são importantes também para otimizar o nosso tempo como professor, seja enviar, compartilhar um plano de aula com as ferramentas do Google, seja enviar um e-mail, tem várias possibilidades nesse contexto. E sobre a minha formação, eu comecei como um entusiasta em tecnologia, e na educação também. Eu fiz bacharelado em sistemas de informação pela FASU, que é uma faculdade que temos aqui em Uberaba. Eu fiz especialização em educação profissional e tecnológica, que foi bem na área educacional, pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente estou cursando a licenciatura em Educação Tecnológica e Profissional, e eu sou professor de Tecnologia Educacional pela Prefeitura Municipal de Uberaba desde 2016, na época do Michael também, né? E eu atuo na Escola Municipal Boa Vista, com ensino básico. Eu trabalho no Departamento de Tecnologia Educacional, que tem dentro da Secretaria de Educação. E dentro desse departamento, a gente tem uma equipe para coordenar a educação tecnológica no município de Uberaba. Então, a gente desenvolve vários projetos voltados para o uso da tecnologia e a gente faz um acompanhamento pedagógico. Então, atualmente, nós temos 49 professores de tecnologia educacional atuando nas nossas unidades de ensino. Se eu não me engano, são 37 escolas que temos aqui da rede municipal de ensino fundamental. E eu também sou professor formador. Aqui em Uberaba nós temos uma casa do educador, que é um local onde a gente promove formações profissionais com os nossos professores. Aquela questão da formação continuada, a formação sistêmica. Lá nesse local eu dou cursos em tecnologias para os professores. Não é um papel muito fácil. É um trabalho assim de formiguinha, de motivação que eu faço com esses professores. Como o professor Michael também tem 2 certificações de educador nível 1 e nível 2, a gente vai falar sobre elas. Eu também tenho a certificação Trainer, que é uma outra certificação, que a gente vai falar dela também. E eu também, como eu acho que eu já falei isso, que eu sou líder do GG de Uberaba. Sou eu mais 5 pessoas atualmente. Alguma coisa a acrescentar, Michael? Não, acho que por enquanto é isso, né? Depois as dúvidas que forem surgindo, a gente pode ir comentando. Agora, um pedido que eu faço para vocês é, nesse momento, você está em casa, essa proposta aqui era para ser presencial, né? Quando a gente vai fazer o encontro presencial, mas do encontro que você está fazendo, do encontro que você está tendo,
se você tirar alguma foto, você tanto publicar, ou se você for publicar no Stories, por exemplo, você pode marcar, eu não coloquei ali, mas é @GEGGParaná, tudo junto. Então marca a gente, no final eu vou pedir para vocês publicarem essas fotos dentro de um álbum do Google Fotos. Então, se puder tirar alguma coisa aí e tal, depois, para registro nosso, inclusive, é muito importante que a gente tenha esse registro para um histórico do grupo. Então, peço para vocês que, se puderem ir tirando foto, mesmo que se não for postar, no final eu vou orientar como que a gente vai fazer isso. É legal também algumas outras orientações aqui do lado. Vocês têm tem a aba de chat, né, que você pode comentar alguma coisa ali. Às vezes, se você tiver alguma dúvida, se talvez você quiser fazer alguma pergunta por áudio também, fica à vontade, mas se quiser, comenta ali, o Paulo vai fazer a apresentação, eu vou seguir aqui como um mediador, então posso ir reunindo as dúvidas ali, depois fico passando para eles. Mas de imediato essas fotos são muito, mas muito importantes, tá? Se vocês puderem tirar as fotos de vocês em home office, é uma boa. Agora eu vou passar a bola para o Paulo, eu vou interromper aqui a minha apresentação, ele vai iniciar lá. E agora vai ser com ele, eu só vou aparecer aqui de intrometido quando, quando eu puder contribuir com alguma coisa. Paulo, fica à vontade, Tá, a vou casa é fazer. sua, qualquer coisa eu estou aqui. Vocês conseguem ver a apresentação? Tá ok, Tá dando? professor. Tá ok? Tudo certo. Certo, então. Então, nós vamos falar hoje sobre tecnologias digitais na educação. Devido a essa pandemia, nós estamos vendo que a maioria das instituições de ensino, que elas não tinham esse hábito de usar a tecnologia, está tendo uma corrida assim, muito grande sobre o uso da tecnologia e qual tecnologia usar. Tanto é que na nossa cidade também está um caos, porque muitas escolas, mesmo as pequenas particulares, elas não tinham nenhuma ferramenta em relação a isso. Então, assim, para muitas pessoas está dando uma certa dor de cabeça, porque antes não tinha esse hábito. Então, como que as ferramentas Google auxiliam nesse processo? Aqui, pessoal, para ilustrar, eu trago sempre esse comparativo de uma sala de aula de 1350, a configuração que ela tinha naquela época. Depois, eu trago uma sala de aula de 1926, a professora na frente da turma e os alunos enfileirados. Eu trago a sala de aula de 2020, que é a nossa atualidade. Os alunos com o celular e a professora explicando. O Michael comentou aqui comigo que aí no estado de Rondônia existe uma lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula. Aqui em Minas Gerais não é muito diferente. Só que alguns diretores escolares, eles costumam abrir exceções quando é para uso pedagógico. Eu não sei dizer se isso fere a lei de alguma forma, até quem souber falar, que é exclusivamente para uso pedagógico, e hoje a gente sabe que não tem como excluir isso. E aqui eu trago um conceito de sala de aula, que muitas escolas estão adotando, principalmente as particulares. É um conceito de sala de aula com aprendizagem por grupos, cada aluno está ali desenvolvendo sua pesquisa, seu projeto, e o professor está ali no papel de mediador, acompanhando esses projetos, tirando a dúvida dos alunos, onde vários tipos de metodologias ativas podem ser aplicadas. E é bem interessante esse tipo de configuração de sala de aula. Eu tive a oportunidade de visitar uma escola particular que as cadeiras, elas são dispostas em círculos, no máximo 24 alunos por sala de aula, desde o primeiro ano até o último ano do ensino médio, sempre nessa configuração, os alunos sentados por círculo. Porque o diretor tem essa visão de que o aluno não aprende olhando um para a nuca do outro. Então, nessa configuração em círculo, todos os alunos conseguem debater e olhar um para os outros. E aqui eu trago sempre esse panorama das tecnologias e das tecnologias digitais. Antes a gente tinha um telefone, uma câmera analógica, uma agenda, uma máquina de escrever. Atualmente, se bem que não é mais atualmente, temos uma câmera digital, um celular, um tablet, uma caneta e um notebook. Hoje a gente sabe que todas essas ferramentas aqui,
podem ser utilizadas no celular, menos o café, que não tem jeito. E aqui eu trago sempre, pessoal, um cenário da tecnologia digital na educação. Um cenário 1 é mais ou menos ali anos 70, anos 80 e anos 90, principalmente, quando os equipamentos tecnológicos eles eram adquiridos sem fundamentação pedagógica. Isso ocorreu mais ou menos nos anos 90. Se tiver alguém aí com alguma outra informação, me corrija, por favor. O que acontecia? A prefeitura queria investir em tecnologia, falar que a educação era totalmente tecnológica, ia lá e comprava um laboratório de informática e colocava na sala na sala de aula, por exemplo. Só que acontecia? Os professores eles não podiam fazer uso desses recursos tecnológicos. As direções, as gestões das escolas tinha medo de estragar. Então, muitos computadores ficavam dentro das caixas e ninguém usava. O que aconteceu depois? Os equipamentos ficaram obsoletos com o tempo. E a escola não tinha infraestrutura para receber um sinal de internet. Vocês já ouviram falar do projeto ProUCA, projeto Programa Um Computador para Todos? Você conhece, Maicon, esse programa? Não, não, eu particularmente nunca ouvi falar. Não, foi mais ou menos 2010, 2011, quando o governo federal trouxe um mini laptop que tem mais ou menos 7 polegadas. E era um programa de oferecer um desses para cada aluno, e o aluno podia levar para casa. Aqui, ó, desculpa, eu não conheço justamente por eu não estar inserido na educação básica, mas ó, tem uns professores falando aqui que já teve aqui em Ouro Preto, que é a minha cidade, e a galera tudo falando que sim, teve, em Recife tinha, então o pessoal tá isso mesmo. A gente tem aqui o Uberaba até hoje, cerca de uns 10 mil, mais ou menos, laptops educacionais. É bom a gente trocar experiência em relação a isso. O que aconteceu nesse cenário? Na época, a prefeitura daqui, por exemplo, fez a aquisição desses equipamentos e as escolas não tinham infraestrutura, não tinha sinal de internet, não tinha local para estar guardando esses equipamentos. O que aconteceu? O projeto, ele deu errado. E, assim, foi uma lástima, porque foi muito equipamento comprado. Atualmente, assim, só falando de uma forma mais rápida, a gestão do meu departamento de tecnologia, a gente conseguiu reestruturar esse equipamento e a gente até conseguiu fazer uma versão do Linux para o cartão de 4 GB, um Linux mais atual. Depois, se alguém tiver interesse, a gente conversa depois. Eu passo gratuitamente para vocês, se algum município tiver interesse em estar usando esse novo sistema. O cenário 4, os professores não se sentiam seguros para usar os recursos digitais. É um cenário bem importante. Sempre tem aquela história que vários autores aí falam, nossa, mas a escola precisa abraçar os recursos tecnológicos, o professor precisa se modernizar, o professor está obsoleto. A gente escuta muito isso em várias palestras que a gente participa. E eu discordo muito disso. O que a gente enxerga? O que o professor quer? O professor, claro, que ele quer fazer uso desses recursos tecnológicos. Só que ele não se sente preparado, ele não se sente seguro, e ele quer saber como que usa essas ferramentas para sua prática pedagógica, para a otimização do seu tempo. E aí a gente entra naquela questão, o que as tecnologias digitais podem fazer pela educação? Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. E aí sempre tem um Homer ali desesperado. O que mesmo você quer que... Pode falar. Eu acho que esse Homer aí nunca veio tão a calhar igual tá nesse momento com os professores, né? Tá, tipo, meu Deus. Realmente. E assim, nunca correram tanto atrás da tecnologia digital como nesse momento que a gente está passando. É impressionante. Eu vejo como um ponto positivo. Se realmente agora as tecnologias digitais vão entrar nas escolas, se vão dar valor. E o que mesmo que você quer que seus alunos façam com a tecnologia? Aí eu trago esses tópicos aqui, pessoal, que é muito importante. A gente quer que os alunos publiquem blogs, produzam vídeos, produzam HQs, desenvolvam aplicativos, façam pesquisas?
publiquem comentários, enviem e-mails, não é nada disso. Isso não é o fim da tecnologia. A tecnologia, ela apenas é um meio. Então, a gente quer que o aluno sejam autores, contem histórias, dominem linguagens, conduzam mudanças, resolvam problemas, publiquem comentários, sejam críticos, perdão, e comuniquem-se. É isso que a gente gostaria que os alunos fizessem com a tecnologia. Seja alunos da educação básica, seja alunos da educação superior, da pós-graduação, a tecnologia é um meio para chegar nesses tópicos. Autores, histórias, linguagens, mudanças, problemas, críticos e comunicação, principalmente. Então, eu não vou levar o aluno para produzir um blog. Não, ele vai ser autor, ele vai estar entrando no processo de autoria de conteúdo, ele vai conseguir contar uma história, ao mesmo tempo que ele é um autor, conta uma história e está dominando uma linguagem. Ao dominar a linguagem, ele está conduzindo uma mudança, então a gente vê que uma coisa leva a outra. E na finalidade de tudo é a questão da comunicação. O que acontece? Várias vezes a gente vê uma publicação no Facebook da pessoa tá vendendo algum tipo de produto, tá toda a informação lá, vende-se um bolo às 17 horas na porta da faculdade tal, segunda e terça, e as pessoas vão lá e comentam. Que dia que vai ser? O que você está vendendo? Bolo é de quê? Sempre acontece muito isso. E o que os professores têm a ver com tudo isso? Aí eu trago aqui a Nazaré pensativa. Nós, professores e profissionais da educação, a gente tem consciência desse avanço da tecnologia e da importância na educação, porque a gente pode promover uma transformação no ensino brasileiro. Lá atrás eu trouxe aquele modelo lá de sala de aula, todo mundo enfileirado. Acredito que está na hora da gente tentar trazer alguma mudança para esse cenário, mesmo que não seja assim de uma hora para outra. Lógico que não, que a mudança não vai acontecer de um dia para outro. É uma mudança de formiguinha. Então, eu trago a SBC, que ela é a Sociedade Brasileira de Computação. Não sei se vocês já conheciam ela. Ela é uma sociedade científica, ela sem fins lucrativos, e ela reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores, entusiastas da área de informática e computação de todo o Brasil. Então, todo mundo pode se associar a ela. Ela tem vários projetos voltados para tecnologia, né, educação. E junto com a SBC, existe... Depois eu volto naquele slide ali. Existe o CIEB, que ele é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Também, ele é uma organização sem fins lucrativos para promover a cultura de inovação e tecnologia de qualidade e equidade nas redes públicas de ensino. O CIEB, então, ele é um órgão também muito importante. Depois, eu aconselho vocês a estarem pesquisando o material deles na internet. Tem muito conteúdo legal para professor. Tem todo um processo de formação, de curadoria digital. É um órgão muito importante. Ele desenvolveu um currículo de referência para a educação básica, que a gente pode até tirar alguns conceitos para o ensino superior. E a gente vê a computação na formação do aluno também. Lá atrás, naquele slide, eu falei o que a gente quer que os alunos façam com a tecnologia. Então, permite a compreensão plena do mundo, no mundo globalizado, mais conectado com as tecnologias, principalmente nesse tempo de pandemia, está todo mundo recluso nas suas casas, todo mundo se comunicando pelo meio digital, principalmente. Aumenta a capacidade de aprendizagem. Às vezes a gente está trabalhando determinada metodologia com o aluno, principalmente com um aluno com portador de necessidade específica, especial. Muitas vezes, um aluno autista vai tentar, recorre à aprendizagem usando alguma ferramenta digital. Então, a gente vê novas formas de expressão e de pensamento. E serve como ferramenta de apoio ao aprendizado das demais disciplinas, de diversos componentes curriculares. E aí o CIEB traz 3 conceitos. Um deles é o letramento digital, que é o que a gente vive muito isso, a questão dos memes na internet, grupos do WhatsApp, várias outras ferramentas, a fluência que a gente tem no uso dessas ferramentas.
E como letramento digital, eu lembro de um exemplo que eu estudei tempo atrás, de um professor contando um relato, que ele recebeu um aluno mudo, ele era surdo, mas ele não conseguia se comunicar nem por libras e nem falando verbalmente. E ele teve uma dificuldade com esse aluno no começo, porque ele não sabia o que o aluno queria dizer. E um dia esse aluno passou mal e ele fez um trabalho de usar emojis, na sala de aula, e o aluno apontou para um determinado emotions e o professor soube na hora o que o aluno queria. Ele estava tendo ânsia de vômito. Aí na hora ele conseguiu acudir esse aluno. Então foi um tipo de letramento que ele conseguiu se comunicar com o aluno naquele momento. Eu achei muito interessante esse exemplo. E a gente vem com os memes digitais, que são essas charges que a gente consome no Facebook. Ali o professor no início de carreira, 5 anos depois, quando os alunos vêm ali, aí, professor, é para copiar no caderno? Não, se quiser eu te empresto o quadro para você levar para casa. E aí eu trago mais 2 tipos de exemplo. Aquele lá é o professor Seu Lunga, né? Porque, pelo amor de Jeová. Qual? Esse aí é o Seu Lunga como professor, né? Ignorante que só. Exatamente. E aí a gente tem também um exemplo de tirinhas, de charges, que sempre traz alguma mensagem crítica. É muito importante também a gente procurar esse tipo de conteúdo e trabalhar eles com os nossos alunos. Tá ali o pato, ele chega na lagoa, o pato voa, mas não voa direito. O pato nada, mas não nada direito. O pato anda, mas não anda direito. Tem alguma coisa que o pato faça direito? Aí o pato responde, o pato cuida da vida dele. E o outro também é da Anésia, que é muito bom também. Vou lhe contar um segredo, mas você não conta para ninguém, hein, Dolores? Tá bom. A Gertrudes disse que sonhou beijando o padre. Ela não pediu para você guardar segredo? Aí vai lá a Dolores contar pro padre. A Gertrudes sonhou que te beijava, mas era segredo e eu contei pra Nézia. Na confissão, ela acabou. Contando pro padre o que não podia, né? E até ótimas tirinhas para quem é professor de língua portuguesa, que está aqui no grupo, que trabalha a questão de ética também, são conteúdos para levar para a sala de aula. Sempre traz essa mensagem crítica, como a gente tinha nos livros de língua portuguesa, questão da Mafalda, do Kelvin, todo A mundo ali já passou por isso. Mafalda é clássico. E para quem tá me vendo, eu tenho 5 volumes dos Peanuts. Tipo, coletânea de 10 anos de Peanuts aqui. É cada umas coisas atuais que a gente vê que É, às vezes a gente fala assim, vamos usar tirinha, vamos usar meme da internet. Não, né? Porque isso é algo que, sei lá, né? Às vezes a pessoa menospreza. Mas a quantidade de ensinamento que a gente consegue tirar disso, né? isso. Aproxima também. Interpretação de textos, principalmente. Sempre dá para fazer algo interdisciplinar. E aí, além do letramento digital, a gente cai na cidadania digital. Eu acho bem importante também esse tópico. Tem aquela questão de nativos digitais ou inocentes digitais. Quando a gente fala em nativo digital, alguns autores falam que nativos digitais são aquelas pessoas que nasceram a partir dos anos 90, que nasceu nessa época de imersão digital. Eu até discordo um pouco dessa data. Poderia ser a partir dos anos 2000. Lembrando que a internet ela surgiu é, é, ao Paulo? Eu acho que o público. Paulo tá mudo. A gente dá só um momentinho aí, que talvez a conexão dele lá deve ter dado um pause, Em mas a gente vai segurando as pontas aqui. 1996. E os computadores se tornaram mais populares a partir dos anos. Você tá me Paulo, ouvindo, tá ouvindo? Michael? Tá, agora eu tô. Você tinha dado uma Tá parada, ouvindo? acho que a internet deu uma travada. Tô ouvindo sim.
Tá me ouvindo normal? Tá, agora eu tô, mas tá dando umas travadas. Até onde foi? Até onde foi que vocês pararam? Na, na fala da cidadania digital, você ia falar uma data aí. Tá dando pra ouvir, Michael? Tá, eu tô ouvindo. Oi, Oi, tá me ouvindo? Michael? Oi. Voltou? Paulo, estamos ouvindo, Paulo. Tá dando pra ouvir normal? Normal. Tá dando um lagzinho, tá dando uma travadinha, mas dá pra ouvir. Tá. Vamos lá, então. Tá, você me ouve também, né? Tá dando pra ouvir, então? Então vamos retomar. Ouvo também. Ouço. Tá, beleza. Vamos lá, então. A gente parou no letramento digital, cidadania digital. Cidadania, isso. Então, eu estava falando que eu discordava dos autores que trazem que nativos digitais são a partir dos anos 90. Eu consideraria a partir dos anos 2000, partindo do pressuposto que a internet surgiu em 1996. E quando se fala em nativos digitais, já tem um preconceito de que quem nasceu nessa era, principalmente as crianças da atualidade, quem tem 7, 10 anos, dominam as ferramentas digitais. Eu vou levar um aluno para o laboratório de informática, ele vai usar um editor de texto e ele vai saber usar lindamente esse editor. Quem é Eu acho que ele tá com problema de conexão. Realmente, tá? Eu também estou ouvindo. Oi. Paulo? Oi, você tá me ouvindo? Tô. Tá caindo muito? Agora deu aquela pausa aqui, 2 seguidas, mas agora acho que tá normal. Você tava Um falando horário dele. também de pico. Você tava falando dele já ter, de o professor já considerar que ele tem o domínio de um editor de texto, por exemplo. Isso. Acontece muito isso. Leva um aluno, principalmente agora nesse cenário que a gente está. As pessoas acreditam, os alunos, os professores, as pessoas em geral acham que só porque nasceram nessa época e são nativos digitais que eles dominam o uso dessas ferramentas. Mas não sabe usar um computador, nem computador direito. Celular, WhatsApp. Adolescente, criança está mais focada em rede social. Tanto é que eles consideram hoje que quem usa Facebook é gente velha, jovem só usa Instagram e WhatsApp. Olha que absurdo. Há uns E aí tempos traz atrás esse era o conceito. Orkut, né? Agora o Facebook é que é coisa de gente velha. É. E aí muitos autores trazem essa questão de inocente digital, que na verdade ele não é um nativo digital, ele é um inocente digital. Ele nasceu nessa era, mas ele não sabe usar as ferramentas de forma adequada, de forma consciente. E aí eu trago um projeto do Google que chama Seja Incrível na Internet, que ele traz um plano de aula para o professor poder trabalhar esses conceitos com a família, com a escola e com seus alunos. E ele é muito interessante. Ano passado, eu tive a oportunidade de estar aplicando ele com os alunos do terceiro ano, de trazer esses conceitos básicos. É bem interessante, pessoal. Depois vocês procurem, acessem lá para vocês verem. Tem jogos, tem ferramentas bem enriquecedoras. Então, ele traz esses conceitos de uso consciente da internet, de proteger seus segredos na internet, de ser cuidadoso, de compartilhar as coisas com cuidado, de saber identificar uma desinformação, uma fake news. Ele ajuda as crianças a serem seguras, confiantes e responsáveis na internet. Então, como eu já disse, seja inteligente na internet, saber compartilhar as coisas com cuidado. Muitas vezes as pessoas recebem uma informação, elas não verificam se aquela informação é verídica e não compartilham. Então, a questão do compartilhamento com cuidado. Ficar atento na internet, crianças, principalmente, que às vezes o pai, a família acredita que
dando um celular para a criança, ela vai ficar quieta, mas o perigo está ali pela tela do celular. Então, a gente precisa orientar essas crianças a não conversar com estranhos em rede social, ser forte na internet, proteger os seus segredos, suas senhas. As pessoas fazem muitas senhas com número de data de aniversário, número de telefone. Ser gentil na internet. Isso é um tópico muito importante que as pessoas em época de política, em questão de religião e futebol. Ó, só de falar de tema polêmico aí, ele chega travou. Vamos aguardar ver se a conexão dele volta. Conscientizar e orientar essas crianças, que se elas tiverem alguma dúvida, algum medo, falar com um adulto, com alguma pessoa que ela se sente segura. Então, aqui do lado direito, ele traz todos os cards do Seja Incrível. É muito legal, pessoal. Acessem. Travou, né? Não, mas E agora aí, voltou. agora a gente traz o Google for Education. Voltou? Você está me Sim, ouvindo direito, Michael? tranquilo, tranquilo. Ah, beleza. E a gente cai agora no Google for Education. Quem aqui conhece o Google for Education? Michael, se tiver alguma pergunta, você passa para mim, que por aqui eu não consigo ver o Tá, bate-papo, tranquilo, deixa só eu tá fazer bom? uns comentários aqui, enquanto o pessoal vai, Ah, quem já conhece e tal. Quando você estava falando lá atrás dos professores, às vezes não se inserirem na tecnologia, né, ou alguma coisa assim. Teve um comentário que eu achei interessante da Nair, que ela fala assim, que a gente só aprende quando a gente sente necessidade. Esse momento está propício para quem não teve, para quem exatamente. teve resistência às tecnologias, né, agora acabar aprendendo. Ou, como diria meu pai, quando a água bate na bunda, a neguinha aprende a nadar. Então, é mais ou menos isso que a gente tem vivenciado por esses dias. E a Camila falou que conhece o projeto do, Seja incrível na do Seja internet. Incrível e tal. Ok, continuar. Até que essa questão de resistência, né? Porque às vezes a gente vê, não só resistência, às vezes a gente vê por que o uso da tecnologia na escola não é tão assim. Às vezes entra em questão de política pública, de infraestrutura, de resistência. Eu já tive professora que já foi fazer curso comigo, que falou assim, professor, não sei não sei mexer no computador. Por quê? Porque eu não sei mexer no mouse, porque eu sou canhota. Eu falei, mas não vejo isso como desculpa, porque eu É sou algo extremamente canhoto e eu sei usar o interessante. mouse muito bem. É só inverter também, né? Hã? É só É só inverter o mouse. inverter, e principalmente, e eu uso ele com a mão direita, principalmente. Agora falamos do Google for Education, o que o Google for Education nada mais é? São todas as ferramentas do Google, todas aquelas que a gente conhece, ou as pessoas possam conhecer, Gmail, que todo mundo deve conhecer, o Google Drive, Hangouts, apresentações, documentos, planilhas, todas elas voltadas para educação. Como que o Google chegou nesse projeto? O pessoal do Google, lá em meados de 2013, 2012, eles começaram a perceber que os professores estavam usando suas ferramentas voltadas para a educação. Então, eles resolveram fazer essa suite, essa plataforma específica para as escolas públicas e particulares, as instituições de ensino de uma forma geral. Então, o que é o Google for Education? Ele é tido como uma solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida dos professores e alunos dentro e fora das salas de aula, qualquer hora, a partir de qualquer dispositivo móvel conectado à internet. Celular, computador, tablet, notebook, todas essas conexões. E aí a gente traz o Google for Education como uma integração de todos os serviços do Google, que podem ser personalizados e pode ter um domínio da organização educacional. O que é esse domínio? É o endereço da escola na internet. Vamos supor, ubra.br. Então, o domínio vai ser o nome da pessoa, @ubra.br. Vai ser uma coisa personalizada, né? Como que a gente tem a nossa conta do Gmail, que é @gmail.com, não. Essa é uma coisa bem mais personalizada, bem mais institucional.
Então, como eu já disse, o Google integra todos os serviços e eles são personalizados com o nome da nossa instituição educacional. Você continua me ouvindo, Michael? Alto e claro. Ah, bom. Você fica calado, eu fico preocupado. Eu só desativo aqui para não dar ruído, mas estou por aqui. Tá bom. Então, os aplicativos que a gente tem na suíte do Google. Todo mundo conhece o Gmail, o Google Drive, os aplicativos que entregam o Google Drive, que é o Documentos, Planilhas, Apresentações, o Google Formulários, que eu acredito que 99% das pessoas já utilizaram de alguma forma na vida, o Google Calendário, que no Brasil é tido como Google Agenda, o Google Hangouts, que é um aplicativo mensageiro, o Google Sites, e o Google Fotos, que todo mundo tem no celular, que é um aplicativo muito bom e muito enriquecedor também na educação. E todos eles estão integrados ao Google Classroom, no português, Google Sala de Aula. Todas essas ferramentas estão integradas no Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula é um ambiente virtual de aprendizagem do Google. Quem ali já teve a oportunidade de usar algum AVA, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem, deve ter usado o Moodle, um Teleduc, alguma outra plataforma que oferece ensino online, ensino à distância de alguma forma. Então, o Google Sala de Aula, ele vem nesse cenário educacional para fornecer um ensino colaborativo, personalizado, integrar todas as atividades ali dentro, o professor pode corrigir seus trabalhos de forma bem automatizada. E além desses aplicativos, a gente tem outros também. Google Expedições, ele é muito interessante. Pessoal, eu não vou ficar pontuando cada aplicativo, eu só vou falando assim mais ou menos o que ele, a finalidade dele, para a gente não, por causa do tempo. O Google Expedições, ele fornece realidade aumentada e realidade virtual. O que acontece? Por ele, tem como o aluno ver um sistema circulatório, tem como ele projetar um animal pela tela do celular ali na sala de aula. Tem o Google Desenhos, que consegue criar mapas mentais, histórias em quadrinhos. Tem o Google My Maps, que você consegue produzir mapas personalizados. Ah, eu tô com um mapa da minha cidade, vamos supor que em Ji-Paraná, ou Porto Velho, ou qualquer outra cidade tenha pontos turísticos. Isso pode ser uma atividade passada pelos alunos. Eles vão identificar no mapa da cidade aonde estão os pontos turísticos e colocar um resumo desse ponto turístico. É um exemplo de atividade. Tem o Google Earth, e a gente navega pelo planeta Terra. O Google Mapas, que todo mundo conhece. A gente consegue produzir roteiros de viagens dentro dele. Google Artes e Cultura, que tem a funcionalidade semelhante ao Google Expedições, que ele fornece museu para você visitar. Você consegue ir lá na França e visitar o Museu de Louvre, principalmente nesse período que ninguém pode sair de casa mesmo. Consegue ver pinturas, obras de artes. Google Podcast, que é uma plataforma gratuita para a gente poder ouvir podcast, que são como se fosse um rádio online, só que a diferença é que nós podemos olhar, escutar a hora que a gente quer aquela determinada estação. YouTube Edu, que é uma parte do YouTube específica para os educadores. Tem materiais voltados para educação, vários materiais, vale muito a pena conferir. E aqui eles estão bem categorizados. Os aplicativos para gerenciar a sala de aula, que é o Google Classroom e o Formulários, explorar a criatividade, que é o Jamboard, que ele é um quadro interativo, ele não estava naquele exemplo anterior, mas vale muito a pena ver esse Jamboard, Google Desenhos, Google Fotos, comunicação. Mais uma vez, dei uma pausazinha. Paulo, a gente parou de te ouvir quando você estava falando Aquelas do que a gente cola Voltou. na tela do lado do computador. Voltou? Voltou. Voltou? Ah, ainda bem. E os aplicativos de colaboração, para a gente fazer documentos juntos, simultaneamente, armazenar arquivo. E como que funciona esse Google for Education? Ele pode ser usado desde o jardim de infância, na educação infantil, até no doutorado, no ensino superior. Ele auxilia os professores, os alunos, os pesquisadores, a equipe gestora.
permitindo todo mundo trabalhar em rede, todo mundo trabalhar na nuvem. Mas naquela nuvem lá do céu, não. Quando fala em nuvem, quer dizer todo mundo conectado pela internet. E aí os benefícios para as escolas, porque tem um pacote de produtividade na nuvem criado para essa colaboração. Você consegue criar um documento, e eu e o Michael, por exemplo, a gente pode acessar um documento ao mesmo tempo e poder editar ele. Muitas vezes a gente envia planos de aula para o coordenador pedagógico pelo e-mail, a gente tem aquele trabalho de anexar o coordenador pedagógico devolver ele. E aí vira aquela montanha de anexar arquivo, devolver. Pelo Google Documentos, a gente consegue compartilhar esse arquivo e todo mundo editar ele ao mesmo tempo, em tempo real. Paulo, E isso o Google for Education, ele é... Isso do Google Documentos é uma Pode coisa falar. assim, que a gente só vai conseguir um dia falar, não, vamos usar isso, vamos começar? Vamos, desinstala o Word do seu computador. Porque geralmente as pessoas às vezes caem nesse TCC. Orientar TCC no arquivo do Word é um caos. Porque o aluno manda o e-mail com o anexo, aí, sei lá, você está corrigindo, aí daqui a pouco ele já manda outra versão atualizada, eu mudei um negócio. Aí você vai procurar o que ele mudou, aí daqui a pouco você não sabe qual mais que era a versão. É um caos. Usa o Google Principalmente na educação superior. Sim. Então, assim, usa o Google Documentos que tá tudo certo, sabe? E tem os complementos, que é um universo que vai além, que a gente consegue adicionar um monte de funcionalidades que a gente precisa para formatação de trabalho, para referência. É um sonho, assim. É um sonho de todo professor. E às vezes o professor não enxerga isso como a melhoria da produtividade dele. Sim. E é bom ressaltar, pessoal, que o Google for Education é totalmente gratuito, desde que seja para escolas públicas e instituições de ensino sem fins lucrativos. E ele não tem publicidade e ele tem armazenamento ilimitado. A nossa conta de Gmail comum, o Google Drive, tem 15 GB de armazenamento. O Drive do Google for Education, ele é ilimitado. Você consegue, vamos supor que eu tenho 1 tera de filmes. Você consegue jogar tudo lá dentro. Usar como, E ele como funciona. HD pessoal o negócio. Mentira, usa para sala de aula. Isso. Usa para sala de aula. Eu até oriento os professores a não usar como HD pessoal, Michael, porque aqui a gente tem uma política de quando o funcionário, o colaborador é desligado da rede, a gente suspende a conta até por uma questão de ética. Sim, sim. Então eu sempre recomendo não usar como algo pessoal. E ele funciona em todos os dispositivos, notebook, smartphone, tablet. Toda vez que a gente compra um celular com Android, a gente vê que está ali um aplicativo do Google Drive, um aplicativo do Gmail. Ele sempre está ali de alguma forma para auxiliar a gente. E as vantagens para os professores, né? Porque agora só foi as vantagens para as escolas. Manter o aprendizado personalizado, a gente garante o melhor desempenho das turmas. Os alunos colaboram nos documentos em tempo real, e o melhor de tudo, eu estou editando um documento ali no Drive, vou ter uma queda de conexão com a internet, eu vou ter uma queda de energia, quando eu voltar, o meu documento vai estar salvo do jeitinho que eu deixei. Melhor de tudo isso, o feedback registrado, por meio de comentários, documentos, apresentações, planilhas, até dentro do Google Sala de Aula também. Feedback é sempre importante, a gente sempre quer receber feedback de alguma atividade que a gente esteja realizando. E para os alunos? Tarefas e materiais em um só lugar, que pode ser acessado de qualquer dispositivo, a qualquer horário. Tem um espaço de armazenamento ilimitado na nuvem também. É até importante eu ressaltar também, o Google Formulários, por exemplo, quando habilita a correção automática e o professor atribui ponto quando as questões são de múltipla escolha, o professor recebe ali o trabalho corrigido automaticamente. E a gente pensando assim, como uma turma em geral, a gente consegue identificar o que os alunos estão mais errando naquelas questões e a gente pode até fazer uma intervenção pedagógica em cima disso. Você consegue tabular os dados depois, né, em cima dos Isso. assuntos do aluno. Exatamente. E a gente começa
pelo Google Sala de Aula, que eu já falei, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo. E o Google Sala de Aula não precisa ser usado só pela sala de aula. Aqui a gente teve a iniciativa na educação básica de começar a usar de forma administrativa, por exemplo. Eu sou coordenador pedagógico e eu preciso receber os planos de aula dos meus professores, seja planos de aulas quinzenais, mensais ou anuais. Eu vou lá no Google Sala de Aula, crio uma atividade com o nome de fevereiro, coloco um prazo e os professores têm que mandar o plano de aula mensal do mês de fevereiro para mim. Então, eu consigo até corrigir esses planos de aula usando algumas ferramentas que o Google Sala de Aula possui, que ele tem uma funcionalidade. Eu não sei se você, Michael, chegou a usar, que é o Rubrica. Sim, Que é uma tabela de correções. Eu vi você Ele é comentando. muito interessante para... Isso. Ele é muito interessante para ajudar o professor nessa correção. E um dado legal... Eu ia falar, só para deixar claro, pessoal, o que é o Rubrica. Às vezes você passa alguma atividade, tipo, não é objetiva, né? Não é de múltipla escolha, então ele vai produzir, sei lá, um desenho, ele vai produzir alguma coisa lá, vai fazer um mapa mental, alguma coisa assim. Então, como que ele vai entender quais são os critérios de avaliação e como que você vai avaliar, né? Então, você pode criar critérios pré-definidos. Por exemplo, olha, precisa fazer o uso de cores, isso vai valer 10%. Precisa fazer uso de imagens, vai valer 20%. Precisa... Então, você coloca esses critérios e aí, na hora da correção, você vai colocando atende, não atende, ou atende parcialmente, e aí você vai fazendo essas ponderações que ele consegue ver onde que ele tirou uma nota maior ou menor e fica até mais transparente, assim, para as duas partes, sabe? Eu achei muito, muito válido. A maioria, uma boa parte dos professores que estão aqui são da São Lucas, de Paraná, e dentro do Canvas, do Blue, né, que é a nossa plataforma que a gente utiliza, tem uma opção também de rubrica semelhante exatamente a essa, igual está no Google Classroom. É interessante. E eu lembrei que agora tem uma funcionalidade que ela está em fase de experimentação lá nos Estados Unidos, que eles vão acabar liberando esse ano, que eu não lembro o nome dela agora, mas ela permite que o professor receba um trabalho escrito e essa ferramenta consiga ver aonde está o plágio dentro do documento. Legal, já integra um antiplágio. Eu achei muito legal. Você não precisa passar em outro. Isso. Né? Verdade. E aí um dado interessante que em 2019 o Google Sala de Aula ele celebrou 5 anos. 5 anos dessa parceria da aprendizagem, e ele é utilizado por 40 milhões de professores e alunos em todo o mundo. E é importante também lembrar que existe aplicativo do Google Sala de Aula para o celular, para o tablet, para o computador. A gente acessa ele usando o navegador web. O professor tem ali a correção na palma da mão, às vezes. Paulo, só um comentário. A professora Regiane comentou aqui que o Blue é antiplágio, né, que é o sistema da São Lucas. E assim, eu acho que é até interessante a gente deixar claro isso, de que o Google Sala de Aula, ele não é, de longe, não é a melhor ferramenta para gerenciamento de sala de aula. Mas, por quê? Porque faltam muitos recursos nele ainda, né? Mas, por outro lado, ele foi feito para ser uma ferramenta muito fácil de utilizar. E ele, de fato, é uma ferramenta muito fácil de utilizar. Ele funciona basicamente como uma rede social, em formato de feed, né? Que as pessoas já estão mais acostumadas. Então, acho que quando a gente fica feliz de uma ferramenta que às vezes já existem em outras vindo para o sala de aula, não é nem porque a gente está defendendo o sala de aula como ele é o melhor, mas justamente porque a gente quer que ele se integre, né? A gente já tem tantas outras ferramentas que se integram, então a gente quer que ele fique cada vez melhor, né? Ele já melhorou muito, a gente tendência a melhorar. A gente só precisa de relatórios. E aqui eu trago, assim, alguns exemplos de aplicativos que eles não são muito populares, que é o Google Desenhos, que eu já falei, o Google My Maps, o Google Agenda, o Google Keep, e cada um tem sua propriedade. Eles estão... o Google Desenhos é diagramação, como eu já falei, o Google My Maps permite criação de mapas personalizados, o Google Agenda, a gente controlar evento, compromisso, inclusive... O Google Agenda do Google for Education
Tem como, vamos supor que eu quero marcar uma reunião com o Maicon e ele usa a agenda para marcar todos os compromissos. E eu tenho outro professor que vai marcar uma reunião com a gente. Mesmo com a agenda ocupada, o Google Agenda, ele consegue definir o melhor horário que as 3 pessoas têm para poder fazer a reunião. Isso eu vendo aqui, eu achei muito interessante, porque se você está dentro de uma mesma organização, você consegue ver quais são os horários vagos daquela pessoa, ou essa opção que você falou mesmo de marcar, tipo, escolhe um horário para mim, e ele vai conflitar, tipo, fazer um confronto entre os horários disponíveis de todo mundo e te oferecer as opções, né? Isso é muito legal, mas para isso a gente precisa alimentar. Eu preciso alimentar o meu calendário, que naquele momento eu vou estar lá, tá? Porque às vezes a gente olha para isso, nossa, é muito legal, mas aí ninguém alimenta o calendário. Ninguém A gente não coloca usa, lá. a gente não tem esse hábito. É. E aí a gente tem também o Google Keep, que ele mantém tudo organizado. A gente pode, eu tenho uma ideia aqui, nossa, eu vou registrar ela. A gente pode criar lembrete, é tudo sincronizado com as ferramentas do Google. Tudo acessado pelo celular também. Aqui eu trago os outros também, o Google Expedições, como eu já falei, questão da realidade aumentada, que a gente consegue criar uma imagem a partir da tela do celular como se estivesse ali conosco. A gente pode explorar o mundo, tem objetos em 3D, ou cenários em 360 graus. O Google Fotos também, que ele tem uma funcionalidade muito interessante chamada Lens. Vamos supor que eu sou um professor de biologia e eu quero trabalhar com os meus alunos, identificar as plantas que eles têm na casa deles. Então, eu tirar a foto da planta e o Google Lens, que é uma funcionalidade dentro do Google Fotos, consegue identificar qual é o nome científico daquela planta. Ou animal também. Eu estou ali passando na roça, estou vendo uma vaca, tiro uma foto da vaca, o aplicativo vai falar que ela é girolando, ou que ela é zebu, ou se ela é Nelore. O Sim, Google sim. Maps, todo mundo conhece, pode ser utilizado para trabalhar geografia e matemática, leitura de mapas, latitude e longitude, mensuração de distâncias. O Google Earth, que ele não trata apenas de geografia, pode recriar a jornada que o Marco Polo passou pela Ásia, explorar a arquitetura de Barcelona. Às vezes as ferramentas têm as funcionalidades parecidas, mas cada uma é específica com alguma coisa mais específica. E às vezes até alguma questão de integração também. Por exemplo, eu Isso. como arquiteto, a gente tem algumas possibilidades dentro do Google Earth de integrações, ou às vezes de chegar em alguns resultados que o Google Maps não dá, por exemplo, né? Exatamente. Eu trago de novo o Google Arte e Escultura, com os museus espalhados por vários países, e ele tem a mesma tecnologia que o Street View, que a gente consegue ali carregar num lugar, conseguir andar no lugar em tempo ali, pelo mapa, pelo computador. Eu quero chegar ver como que eu chego naquele lugar e os pontos tem ali. O Google Artes e Cultura tem a mesma funcionalidade de visitar as pirâmides do Egito, por exemplo, e ter uma galeria de arte. Legal. O Google Edu, que ele é uma página exclusiva. Não, Pode falar. Não, só falei, legal. O Google Edu, que é a página exclusiva para os professores, para acessar conteúdo. O professor pode submeter suas videoaulas para publicação. O Tooltest, que ele é um aplicativo para o celular, que a gente pode usar para desenhar, criar uma animação personalizada e a gente ser narrador dessa própria animação. Ele é um recurso muito legal. E o podcast, como eu já falei, a gente encontra e ouve podcast do mundo todo, como se fosse canais do YouTube. Acho que o Paulo deu uma travada de novo aqui. Não estamos te ouvindo nesse momento. Que eles são 2 professores Google que eles trazem conteúdo assim bem enriquecedor para o professor. E não é um conteúdo cansativo, né? É como se fosse aquele podcast, aquele áudio robotizado. Eles conversam assim de forma natural. Oi? Tá, é que tinha dado uma Parou pausa. de novo? Agora voltou. Você estava comentando do podcast aí, acho que era do Edu Idai, né? Não pegou essa parte. Do IDAI. Do IDAI, que eles são 2 professores Google Innovators, Google Inovadores, que eles são excepcionais. Eles trazem conteúdo voltado para o uso das tecnologias da educação, das ferramentas Google, bem interessantes. A maioria das coisas que eu aprendi foi por lá.
E assim, não é um conteúdo cansativo, eles conversam assim, de forma bem natural, que às vezes a gente encontra alguns canais de podcast que as pessoas conversam de forma bem robotizada. Eu acho legal por causa disso, é bem natural, prende a atenção do ouvinte, do telespectador. E eu trago aqui 10 razões para se tornar um professor certificado pela Google. Eu conheci as certificações do Google mais ou menos em julho de 2019, que eu não conhecia antes. E aí, pesquisando, eu conheci. Tem algum comentário, Michael? Não, eu tenho que. É uma coisa que poucas pessoas de fato sabem dessa existência dessas certificações. Comecei assim, foi uma coxa não é uma coxa. Aquela ponta do fio que você pega, você chega num lugar, você vai no outro, descobre, vai pesquisar sobre Google for Education, daqui a pouco tem certificação, tem GAG, tem uma série de coisas que são possíveis, né, dentro desse mundo que às vezes a gente não conhece. Eu acho que é por isso da importância da gente falar sobre isso, justamente pelas possibilidades que a gente tem. Por exemplo, dentro da certificação, depois, quando você for falar mais da certificação, eu acho que uma das partes mais legais é o fato da gente ter a possibilidade de aprender mais sobre aquilo, né? Que você consegue mostrar, falar, não, beleza, eu tenho habilidades suficientes para utilizar isso daqui. Isso mesmo. E aí a gente fala dessas 10 razões, e logo após a gente vai falar de cada certificação. A gente desenvolve um mindset para a cultura de inovação. A gente muda o pensamento a partir do momento que a gente inicia o processo de estudo dessas certificações. O Google tem uma plataforma chamada Teacher Center, que ela é uma plataforma gratuita para o professor estudar para essas certificações. Então, ali você já começa a mudar a sua visão sobre o Google na educação, sobre a tecnologia na educação. Então, a gente reprograma o nosso cérebro para pensar de uma forma mais aberta. E aí, Michael, se você tiver alguma consideração em cada tópico, você pode ir falando também. Tranquilo. E aí, dentro desse mindset, tem os pilares para a cultura de inovação, que é a curiosidade, eu ser curioso em buscar uma ferramenta. Eu conheci o Google Podcast, eu vou instalar no meu celular, eu não vou ter medo de instalar, e eu vou pesquisar e vou ver como que funciona, da mesma forma como qualquer outra ferramenta. Porque a gente, como professor, a gente sempre está se atualizando. E não só professor, qualquer outra profissão. A gente precisa sempre buscar se atualizar. A ação é bem importante porque você buscou aquela ferramenta, mas você tem uma ação de mobilizar, de colocar aquilo na sua prática, na sua rotina. O risco, não é porque eu vou ser um professor inovador que eu vou largar meu trabalho, que eu vou empreender, que eu vou inovar. Não, nada disso. O risco é, toda vez que a gente for usar uma ferramenta ou aplicar alguma metodologia, a gente corre o risco de dar certo ou não. Vai depender muito do nosso público, dos nossos alunos. A questão da colaboração, que é muito importante, que o Google for Education sempre bate a tecla, a questão de colaboração. A gente colabora o tempo todo. Ninguém está ali no seu mundinho, nossa, eu vou estudar certificações e vou guardar aquele conhecimento só para mim. Não, pessoal. Quanto mais a gente aprende, mais a gente ensina, mais a gente aprende de volta. Sim, acho que essa coisa da gente aprender ensinando, tem até aquela pirâmide da forma como a gente aprende, vai dizer que 95, 90% Isso. da forma como a gente aprende é ensinando. Então, quando a gente precisa passar isso adiante, a gente se aprofunda mais no assunto. É verdade. E às vezes, quando eu estou dando cursos de Google for Education, os meus alunos descobrem recursos que eu não conhecia antes. Eu falo, gente, eu não sei de tudo. Eu estou aprendendo aqui junto com vocês. Sim. Desenvolver autoconfiança e fluência digital. Isso é muito importante, que o professor, às vezes, não se sente seguro para usar uma determinada ferramenta. Então, a partir dessas certificações, ele vai ter aquela autonomia de poder buscar recursos, de poder estudar mais. Conectar uma rede fenomenal de educadores, foi assim que eu mais o Michael, a gente se conheceu dessa forma. A gente está conectado numa rede, a gente conhece alguém ali de Fortaleza, se a gente quiser, de Olinda,
dos Estados Unidos. Então, assim, o mais legal de tudo é essa rede de contatos e de amizades que a gente faz. É o que me deixa mais feliz. E a troca de experiências também, que a gente conhece a realidade de cada município, de cada estado. A gente engaja em um processo ativo de desenvolvimento profissional, que a gente está contribuindo com a nossa formação profissional. A gente vai ser um profissional à frente dos outros, porque a gente tem uma fluência em usar algumas ferramentas. Eu uso muito o LinkedIn, e eu vejo sempre vagas de trabalho para coordenador pedagógico que as instituições de ensino estão pedindo, estão exigindo que o professor tenha ou a certificação Google, ou a certificação Microsoft. Realização pessoal, apropriar-se do seu caminho profissional é legal porque você começa a definir mais ou menos o que você quer para o seu lado profissional, aonde você quer chegar. É bem legal, que ele abre bastante a mente da gente. Voltar a ser aluno. Isso é bem importante, por quê? O professor, ele foi aluno um dia, formou, e ele não lembra que um dia ele foi aluno. Então, a gente também passa por um processo de aprendizagem, a gente tem uma dificuldade de estar aprendendo coisas novas, se reenergizar, fazer algo totalmente novo, desconhecido, e com desafios no caminho. A gente está no grupo de educadores Google, a todo momento a gente sempre vê alguém com ideia interessante, alguém precisando de ajuda, alguém com um projeto legal, e é por isso que a gente vê muitos desafios no caminho. Você quer ajudar aquela pessoa naquele projeto, e vocês vão caminhar juntos. Repensar a sala de aula e as experiências de aprendizagem também, que a gente vê novos conceitos, novas formas de ensinar. Então, a certificação reconhecida internacionalmente, que é a certificação Google, né, como se fosse nosso diploma, que a gente precisa revalidar ele em outro país. A certificação Google é internacional, tanto é que o nome das certificações, elas vêm todas em inglês pra gente. E fazer parte de uma tribo global de educadores inovadores, que, como eu já falei, a gente participa de um grupo onde todo mundo está conectado. Às vezes a gente quer fazer eu quero algum complemento no Google Formulários, que ele limita a quantidade de respostas em determinado item, lá dentro do formulário. Nossa, eu vou pesquisar isso na internet, vou demorar até para saber como funciona. Não, você joga lá no grupo, alguém que já fez vai te trazer aquela resposta e vai te falar se aquilo lá deu certo ou não. O mais legal de tudo é isso. A pessoa já vai te trazer como que ela fez e se deu certo ou não. Um exemplo disso é eu pesquisando mais de 1 hora na internet como iniciar um grupo, né, de educadores Google. Encontrei o grupo no WhatsApp o grupo aberto a nível Brasil, e joguei a pergunta, gente, como é que faz para iniciar isso? E aí, em 5 minutos depois, eu já tinha um caminho definido e um formulário para preencher de como fazer isso. Então, acho que essa ajuda que a gente tem pode encurtar alguns caminhos, né? Exatamente. E aqui tem as trilhas das certificações Google, que é educador nível 1, que a gente traduz assim. Só que entre a gente, nós chamamos de L1 e L2, pessoal. Eu não sei se eu já te falei isso, Michael. A gente chama de L1 e L2 as certificações. Aprendi agora. Tem a certificação de trainer, que é instrutor certificado, na tradução literal. E tem o Google Innovator, que ele já está um patamar assim mais elevado. Então, a gente vai falar de cada uma. A certificação educador nível 1 é para aqueles educadores que eles sabem usar as ferramentas do Google na sala de aula. Essa certificação prova a sua proficiência. Eu sei usar o Gmail, eu sei usar o Google Drive, eu sei usar o Google Documentos, apresentações. Então, eu vou estudar e tirar essa certificação. Então, é mais para o domínio básico dessas ferramentas. Atualmente, ela custa $10, que está mais ou menos em torno aí, dependendo da cotação do dólar, R$50. Vai estar uns R$1.000, né? Hã? Pela cotação atual do dólar, quase, por aí. Tá R$1.000. Ela, assim, eu recomendo, assim, eu gostaria que todos os professores buscassem essa certificação, a básica, porque por ela você já consegue abrir sua visão
e você fica mais instigado a tirar as outras certificações e aprender cada vez mais. E só A uma, nível 2, só uma contribuição aqui, assim, na prática, né? Só para os professores entenderem o que significa essa certificação. Você vai lá, você paga esse valor de $10, eles vão criar um e-mail e uma senha para você. E a prova tem duas fases. Tem uma fase que é teórica, que você tem que responder algumas perguntas, múltipla escolha, algumas de associar, enfim, é uma parte teórica. Mas o que eu achei mais divertido foi a segunda parte, que é uma parte prática, que você precisa de fato enviar um e-mail, você precisa criar um Google Site, você precisa criar um formulário, você precisa. Então, você coloca a mão na massa, você faz de fato aquilo para provar que você sabe fazer. Essa é a parte que eu achei assim mais interessante dessa certificação, justamente porque ela vem muito de encontro daquilo que a gente faz em sala de aula, né? Se é uma disciplina prática, por que eu vou cobrar só teoria, né? Como é que eu faço para cobrar prática? Então, para mim foi um ensinamento muito grande fazer a certificação. Isso, até mais detalhadamente falar dela, que a gente recebe um e-mail, um login para a gente entrar, e é recomendável que o professor tenha um webcam no seu computador, porque o tempo todo você está sendo fotografado, você está sendo vigiado, vamos Para ver se dizer, você que é você está você, realizando a prova. Sim. E você tem 3 horas de duração para fazer a prova, então faça no momento assim do dia que você não vai ter interrupções. Vamos seguir? Vamos lá. A nível 2, para o usuário mais avançado do uso dessas ferramentas do Google para comprovar o conhecimento. Então, a nível 2 ela é muito interessante também, porque ela traz mais a parte prática e técnica das ferramentas na sala de aula, e ela é um pouquinho mais cara, ela custa $25. Quem tirar o nível 1, que às vezes é mais fácil de tirar e passa de primeira... outro detalhe, pessoal. Para você passar nas certificações, você tem que ter pelo menos 80% de aproveitamento da avaliação. Você vai ser aprovado com 80% para cima. Então, essa nível 2 foi que eu mais tive dificuldade de tirar. Eu falo isso para as pessoas, às vezes faz a nível 2 e ficam frustradas de não ter conseguido. Ela é muito assim, mais difícil. O Maicon, ele é um menino superdotado, ele conseguiu tirar as duas no mesmo dia e passar de primeira. Era um sábado com muito tédio, você precisa entender isso. Eu fiz a primeira vez. Funciona assim. Eu fiz a primeira vez, eu fui reprovado. Não, você não vai poder fazer no dia seguinte. Você tem 15 dias para fazer de novo, a segunda vez. E aí, você vai fazer a segunda vez. Você foi reprovado. E aí, o seu tempo aumenta. Você tem 60 dias para poder fazer de novo. Tanto é que eu fiz no final de outubro, no final de novembro, agora eu não lembro. Eu só fui fazer de novo no começo de janeiro. Aí eu passei, né? Porque não era possível. Uma hora Aí a nível 2, se você errar... Uma hora a gente consegue. Aí a nível 2, se você... Qualquer uma das duas, das 3, quer dizer. Se você errar as 3 vezes, você só pode fazer de novo depois de 1 ano. E tem a de Google Trainer, que a gente traduz como instrutor certificado. Ela consiste no seguinte, você precisa ter as 2 outras certificações, você precisa ter a 1 e a 2, e você tem que comprovar que você teve 5 sessões de treinamento no ano, para você poder fazer essa avaliação, e você passa por uma outra prova que é... Oi? É o que eu ia falar, ainda tem uma outra prova para certificador, para instrutor, né? Para trainer. Isso. Você precisa fazer essa prova primeiro também. Ela é de habilidades, suas habilidades como instrutor mesmo. Ela consiste em umas 19 questões e ela custa $15. Eu vou fazer essa prova, já vou ser instrutor. Não. Esse instrutor certificado tem todo um processo de curadoria. Então, você faz essa prova, tira esse diploma que você fez, a avaliação você tem que acertar os 80%, que eu só fui passar na terceira vez também, que ela é muito difícil. E aí você submete.
Você tem que fazer um vídeo também de 3 minutos. 1 minuto você se apresentando, falando quem você é, e 2 minutos com um tutorial de alguma ferramenta do Google. Então, assim, é todo um processo bem rígido que o Google oferece. Não é uma coisa fácil. E você recebe o resultado dentro de 4 ou 6 semanas. Meu resultado foi muito rápido. Em 2 semanas, mais ou menos, o Google já me mandou um e-mail em inglês falando que eu era um instrutor certificado. O legal E aí você tem que... Pode falar, pode falar. Pode falar. Eu queria falar, o legal por exemplo, da certificação do trainer, que diferente do educador, o L1 e o L2, que você tem o certificado seu, só você vai expor esse certificado, o do trainer, o Google expõe você. Né? Por exemplo, se hoje você ir no Google agora e pesquisar por instrutores certificados Google, você vai ter uma página do Google que você consegue ver um mapa do Brasil e onde você tem instrutores certificados. Então, às vezes, se a instituição vai contratar alguém para dar algum treinamento ou alguma coisa assim, ela consegue encontrar naquela região específica alguém que tenha uma certificação Google para fazer, especificamente para dar treinamento, né? Isso mesmo. E outra coisa que eu lembrei que é importante lembrar, que eu lembrei que é importante, legal, ótimo, que é importante ressaltar que tanto a certificação quanto a 1 quanto a 2, a gente renova ela a cada 3 anos, porque o Google muda, os aplicativos, muda as políticas, então a gente precisa se atualizar. A de trainer, você se recertifica todo ano, então anualmente você precisa estar recertificando. E você é habilitada a dar 12 sessões de treinamento por ano. E aí a Innovator, e ela tem um peso tão grande quanto o do trainer, você é um professor inovador certificado e vai participar de uma comunidade que tem mais de 1.700 educadores dedicados, que tem até 50 países. Então você cria uma ideia inovadora e você fica 1 ano com o mentor do Google para desenvolver aquela ideia sua, aquela ideia de inovação. Então, tanto o Innovator quanto o Trainer, ele tem um mapa, como o Michael já falou, onde você consegue ver as pessoas são trainers e innovators no Brasil e no mundo. Vou dar um exemplo aqui. No estado de Minas Gerais, o trainer, as únicas cidades que tem o trainer é o Belo Horizonte, que tem uns 4 ou 5 trainers, e Uberaba, que eu sou o único aqui na região. De innovator, acredito que tem 1 ou 2 lá em Belo Horizonte também. O Innovator funciona como se fosse o trainer também. Você precisa ter obrigatoriamente a 1 e a 2, a de educador básico, 1 e 2, e você precisa fazer um projeto inovador, você precisa gravar um vídeo de até 60 segundos e o Google vai te mandar um e-mail para ver se você passou ou não para entrar na academia de professor Innovator. Com a diferença. Então, ela acontece a cada 2 anos. Com a diferença que não é fluxo contínuo igual do trainer, né? Essa é mais escassa, né? Isso, ela acontece a cada 2 anos. A primeira vez que ela aconteceu no Brasil foi em 2014. A segunda vez foi em 2017, foi um intervalo maior. A última vez foi agora em 2019. E futuramente, quando eu fui lá no Google, no mês de fevereiro, eles me falaram que só em 2021 para voltar no Brasil. Mas acontece todo ano pelos países no mundo. Eu tenho domínio de espanhol, tenho domínio de inglês, eu vou estar visitando algum país, eu posso tirar a certificação de Innovator lá. Posso participar do programa lá. Alguma dúvida, pessoal, até agora, em relação às certificações? Se alguém tiver alguma dúvida sobre certificação, quiser saber alguma coisa a mais, pode intervir aí. Às vezes vocês veem essas logos aqui, as pessoas postando essa logo redondinha aqui do canto esquerdo da tela. Esse é o símbolo do trainer e do Innovator essa lâmpada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. À vontade. Pode falar. Não, é só porque eu estou em casa trabalhando e assistindo. Teve um momento que falou que só para fins não... Nossa, como que é?
como se fosse... Eu entendi que as ferramentas que o Google estava fornecendo poderiam ser utilizadas de forma gratuita, desde que não fosse utilizada para cobrar, elaborar um curso e fazer a cobrança desse curso. É isso mesmo? Perdoe, eu não consegui nem formular a pergunta direito, porque é uma correria. Paulo, foi bem no iniciozinho. Não, eu entendi. Você entendeu a pergunta, Paulo? Acho que... Eu acredito que sim. Acho que essas ferramentas são disponibilizadas de forma gratuita, desde que sejam utilizadas pelo professor também de forma gratuita. Basicamente isso. É assim, funciona assim. O Google for Education, uma plataforma com os aplicativos do Google, elas estão fornecidas para as escolas públicas, de forma gratuita. Então, para a escola pública não tem custo nenhum. Era isso a sua pergunta? Ah, tá, ok. Era isso mesmo. Obrigado. Isso, obrigado. Isso. Agora, se for uma escola particular, que ela não tem fins lucrativos, aí ela pode adquirir também. Vamos supor que ela é uma instituição de ensino filantrópico. Ela pode ter gratuidade. Voltou. Mas, por exemplo, se tem uma escola com fins lucrativos, ela tem acesso às ferramentas, só que não de forma gratuita, seria isso? Isso, a escola tem que pagar para estar adquirindo a plataforma. Ok. Isso é legal a gente entender, porque tem o G Suite, né? Que é uma plataforma que tem exatamente esses recursos. Por exemplo, eu sou arquiteto e vamos supor que eu tenho uma empresa de projeto de arquitetura. Então, é delpieroarquitetura.com.br, é o meu site. Eu posso contratar o G Suite, se eu tiver lá 10 funcionários, cada um vai ter o seu e-mail personalizado, vai ter tudo isso, vai ter integração, a gente vai ter essa ferramenta, por exemplo, do Google Meet, que a gente está utilizando agora para fazer reunião, vai ter tudo isso. Só que com a diferença que eu preciso pagar por isso, né? Excelente, era isso mesmo. Obrigado, gente. Tá. Então, se tiver mais alguma pergunta, pode jogar no chat e depois a gente volta. E aí a gente chega, que a gente já falou o quê? Das tecnologias digitais nas escolas, a gente falou das certificações do Google, eu falei do CIEB, agora a gente fala do grupo de educadores Google, que é uma ação do Google muito legal, porque a gente tem vários GGs que a gente traduz, a gente resume assim, muitas vezes as pessoas até falam errado, falam GEG, GG, mas é G e G. Então, é um grupo de professores, não precisa ser professor necessariamente, eu sou entusiasta na educação, entusiasta da tecnologia, eu posso participar como um líder GG. Então, esse grupo, eles são criados de acordo com as necessidades, de acordo com as cidades, e eles promovem ações para uso das tecnologias na educação, de conceitos, letramento digital. É uma comunidade para discutir, compartilhar experiências e trabalhar junto. Então, é um trabalho totalmente voluntário, o Google não te paga para isso, você faz por sua conta e risco, mas é lógico que tem algumas regras a serem seguidas, não é algo para promover a sua imagem, você não vai abrir uma empresa com isso, é mais um trabalho de voluntário mesmo. Principalmente para a educação pública, porque muitas vezes as escolas elas não têm apoio em relação a isso. Então, o grupo de educadores Google surge nesse cenário para poder dar esse suporte. A escola estadual fulano tal, o estado ou o município adotou as ferramentas do Google e os professores estão meio perdidos. Não, aí vai o grupo de educadores Google e vai promover ações para poder ajudar esses professores, esses profissionais. Tem alguma coisa para acrescentar em relação a isso, Maicon? Claro, isso, que por mais que é um grupo de educadores Google, né, não existem pré-requisitos. Não, eu quero ser professor, eu quero aprender mais, eu posso participar? Pode participar. Eu recebi, né, algumas perguntas de professores falando, tem um amigo meu, acho que o Brian mesmo deve estar aqui, tem um amigo meu que ele não é professor ainda, mas ele, né, pretende ingressar e tal, ele pode participar. Pode. E isso é muito legal, né, ou seja, esses grupos, a gente tem a possibilidade de trazer pessoas de fora, de intercambiar esse conhecimento. Tem um professor ali que participa,
que ele domina mais uma certa ferramenta, então ele vai fazer uma oficina nesse dia, trabalhando isso e tal. Então é legal essa troca, né? Essa troca de experiência é muito legal. Inclusive, eu até incentivo muito, vamos abrir um grupo de educadores Google na sua cidade. Eu até estou fazendo um processo de mentoria desses grupos, né, Michael? Exatamente. Acho que uma sugestão que a gente precisa dar para os grupos é que você, para começar um grupo, você precisa de um mentor, porque é muita coisa, são muitas informações, eles dão um suporte muito bom, mas como tudo é novo, você ainda fica meio, gente, e agora? Meio E perdido. eu atazanando, né? Sempre, Que Paulo, isso? como é que eu faço? Paulo, como é que... Então, assim, ó, quem tá aqui, eu sei que esse grupo ele é especificamente de Paraná, e aí eu fui questionado pela professora Rosângela, mas será que o grupo, por que ele não pode ficar aberto, já que é online, né? Na verdade, esse primeiro encontro a gente está fazendo online justamente pela necessidade, né? A necessidade faz o ser humano, mas a ideia é que a gente tem encontros presenciais, mas onde? Onde tiver. Tem uma empresa que você numa instituição particular e tal. Enfim, esse tipo de coisa. E também, por outro lado, a gente conseguir chegar até outras pessoas, né? Então, Sim. isso é muito legal. Então, se a pessoa que está aqui é de Ouro Preto, no caso onde eu sou, de Porto Velho, é de qualquer outra cidade, fica aqui o incentivo de, cara, vamos criar um grupo aí também, né? Vamos começar com isso, porque aí a gente pode fazer essas trocas, então. É exatamente isso que você falou. Paulo, só um comentário aqui, acho que o pessoal daqui a pouquinho tem aula, então vamos vamos já se finalizar. encaminhar para o fim. Acho que já está. Então é isso. A gente está aqui para mudar a educação juntos. Todo mundo vai trabalhar junto de forma colaborativa. Então incentivo vocês a estar abrindo um GG na cidade de vocês para poder ajudar os outros professores também que não têm tanto conhecimento. E vamos buscar tirar essas certificações como educadores Google. Você quer voltar à apresentação, Michael? Agora? Pode ser. Cancela aí que eu volto aqui. Tá. Deixa eu abrir aqui. Tá, calma aí, ainda tem algumas tarefinhas aqui para vocês. Então, só finalizando essa parte do grupo de educadores Google, né? O objetivo dele é justamente esse, a gente estar junto, trocando essas experiências. A ideia é que estejam encontros presenciais. Por uma padronização do Google, cada GEG, cada cidade comporta um grupo, né? Então, esse é o GEG de Paraná. Ouro Preto vai abrir um também, vão abrir um em Ouro Preto. O Paulo deve estar achando que é Ouro Preto de Minas, né? Não, tá, é Ouro Preto Rondônia, que a gente tem um Ouro Preto aqui também. Tá, e o espírito do grupo é justamente colaboração, comunidade, a gente trocar essas experiências. Nossa palavra de ordem, conexão, ou seja, vamos juntar os pontos, o que a gente pode fazer, trazer alguma coisa de nova sempre e assim por diante. Tem algumas hashtags que são utilizados, né, como GG Brasil, Google for Education, Inovar para mim, e o nosso, do grupo de Paraná, GEG Gipa, então alguma coisa que você for compartilhar, utiliza essa hashtag. Existem grupos no Brasil inteiro, esse mapa aqui provavelmente está desatualizado, mas em todo o Brasil tem um grupo. Aqui Mato Grosso estava sem, mas eu sei que já tem. E agora, em Rondônia, que não tinha, a gente está de Porto Velho, sendo pioneiro na área aqui, e espero que isso possa incentivar outros professores. Atualmente eu, como na posição de líder, né, é um nome meio, eu não gosto desse nome, podia ser qualquer outra coisa que ia dar certo, mas os que consigam me ajudar, como o Paulo disse, é totalmente voluntário, então sozinho eu não vou conseguir ir muito longe, então se alguém tiver interesse, chega perto aqui, vamos junto. E não é algo a nível Brasil, isso é mundo, tá? Então, no mundo inteiro, a gente tem grupos, tem o Google for Education. Tá. Michael, aí também tem não gosto desse nome de líder. alguns perfis aqui.
Porque líder parece que é tipo, é o cara que É. manda, o grupo é dele, né? Eu acho que nada a É um ver. membro, Não. membro do GG. A gente precisa... membro. Mas tem o nome formal lá, que é utilizado de líder, enfim. Um lugar muito legal para você buscar alguma informação é essa comunidade ggbrasil.blogspot.com. Tem muita coisa interessante lá. Tem um canal no YouTube do GG Brasil, que também tem, às vezes tem algumas lives, algumas coisas lá, tem alguns vídeos bacanas. Eu estou organizando um site do nosso GG de Paraná para disponibilizar as coisas lá e organizar. E, enfim, é isso. A gente vai seguindo. Tem um Instagram do GGG Paraná. Não sei se você já viu, mas é GGG Paraná. E assim, a ideia é justamente a gente ir compartilhando informações e ir abraçando. A gente precisa muito chegar, assim, muito forte em escolas públicas, né? Para conseguir levar essas formações lá. Então, se você está aqui que é de uma escola pública, fica perto, tá? Eu preciso muito de levar isso a essas pessoas. Se você conhece algum professor, alguma coisa assim, para a gente se aproximar mais dessas pessoas. Então, agora, essa parte aqui era o encerramento do Paulo. Paulo, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo, tá cortando. E aí, pessoal, fica aí minhas redes sociais para vocês seguirem, quem tiver interesse, principalmente Instagram, eu sempre coloco uma dica de conteúdo educacional, de uso de ferramenta, e é isso. Aí tem uma frase que ele colocou que eu achei, Sim. assim, super válida e super atual para esse momento especificamente, né? Faça o teu Quem não melhor. conhece Mário Sérgio Cortella. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores ainda para fazer melhor ainda. O Michael? Mas eu não tenho uma webcam, câmera. Eu acho que tá com. É porque acho que tá com uma distância. A gente tá com um delay aqui. Eu falo para depois você ouvir. Mas acho que nesse momento a gente tá eu não tenho uma câmera, eu não tenho não sei o que, eu não tenho e tal. Enfim, a gente tem recursos, né? Algo que o Paulo falou que eu acho super válido é que a gente precisa atualmente muito mais de uma curadoria, né? A gente tem muita informação, a gente tem muito recurso, a gente tem inúmeras possibilidades de gravar vídeo, de fazer não sei o quê. Às vezes a pessoa acaba se perdendo. Então o que a gente precisa é de um caminho, sabe? De alguém que nos mostre uma forma de fazer, se aprimorar aquilo e, ok, eu vou fazer assim. Então, ir avançando aos poucos, né? Excelente observação, Michael, é isso mesmo. Então, exatamente, professor. Eu acho que principalmente nesse momento, Leomar, que a gente está vivenciando, que eu como professor, eu já tinha uma certa habilidade com isso, né, com vídeo, com produção, então para mim é mais fácil, mas o normal, vamos dizer assim, o comum é que, cara, eu fui contratado como professor presencial, eu não fui contratado como um produtor de conteúdo digital, né, então a gente está se adaptando, a gente está vendo o que a gente consegue fazer, né, até onde a gente vai, usando os recursos que a gente tem, seja o celular, seja o notebook. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa aí, fica à vontade. É verdade isso aí. A gente não só está no papel de educador, como estamos tendo que estudar muito, aprender muita coisa e tentando e adequando às necessidades que a gente está tendo agora, né? E futuramente, quando tiver outro problema, a gente já está dominando essas técnicas aí. Bacana, muito bom. Exatamente. Eu particularmente, eu tenho uma não vou dizer uma crítica, mas uma fala com relação à educação, porque hoje, se você quiser fazer um curso, por exemplo, pegar o exemplo do professor Eliomar, que é do Direito, hoje, se você quiser fazer um curso de Direito, você abre o YouTube e você consegue todos os conteúdos lá dentro do YouTube, sabe? Então, exato. Então, qual que é... E aí, às vezes o aluno chega na sala e tem um professor que está tendo uma aula da mesma forma, e fala, não, isso aí eu já vi no YouTube. Então, acho que a função do professor hoje, ela está o assunto, mostrar um caminho, indicar direções, do que simplesmente de transmitir um conteúdo, de falar, essa é a forma correta e tudo mais. Tá bom, gente, vamos encerrando aqui. Tem algumas pessoas que têm que sair.
algumas informações importantes. Primeiro, as fotos. Eu preciso que vocês me mandem as fotos. E aí é legal que a gente está utilizando as ferramentas Google aqui. Não sei se você percebeu, mas o formulário que você preencheu é do Google. Essa Google. Apresentação aqui ela foi feita no Google. A arte que foi divulgada foi feita no Google Desenhos. Então, tudo é Google aqui. E essas fotos, esse link aqui, ó, a gente usou o Google de todas as formas possíveis. Isso. Então, a gente tem aqui bit.ly/fotosgipa1. Você acessando esse link, você vai cair dentro de um álbum do Google Fotos e eu peço que a foto que você tirou da sua tela, de você aí trabalhando e tudo mais, que você coloca lá dentro para ser um álbum de registro desse nosso primeiro encontro, com as nossas limitações, da forma que a gente está aqui, ou você pode também utilizar esse QR Code aí, tá? Então, peço que você acesse esse link aí, que eu já vou pular o slide, tá? Qualquer coisa, você tira uma foto aí, depois você volta. Tá, então, próximo slide. Tem certificado, olha só que maravilha. Tem certificado. Então, para você ver o poder que a gente tem na mão. Você vai acessar esse link, bit.ly/gipa01. É um formulário do Google. Você vai preencher as informações que estão lá e tem uma parte também de feedback que é muito importante para a gente, que é justamente de falar o que você achou, o que você acha que pode melhorar, o que você espera dos próximos, né, esse tipo de coisa. E, automaticamente, quando você clicar lá em concluir, uns 2, 3 minutos depois, você vai receber no seu e-mail o seu certificado com o seu nome, tá? Isso eu preciso que você faça por agora, nos próximos 10, 15 minutos no máximo, porque o formulário ele vai ser desabilitado nessa sequência, tá? Então, assim que a gente terminar, 5, 10 minutos depois, o formulário ele é desabilitado. Então, anota esse link aí. Se não conseguir, depois comenta no chat aqui também que eu te ajudo, que aí você vai receber o certificado desse evento aqui. Acho que o Paulo teve um problema ali, ele caiu. Tem o PDF, se vocês quiserem o PDF dessa nossa reunião aqui, desse nosso encontro, é só acessar esse link ou também esse QR Code aí, né, ó, GEG, JP_PDF1, que você vai ter acesso ao PDF dessa aula, desse encontro, com todas as informações que tem aqui. Tá, vou passar os links no comentário, fica tranquilo. E a gente tem um grupo também no WhatsApp, que eu vou estar sempre postando as coisas dos eventos e tudo mais, eu vou deixar esses links lá também. Se o pessoal que está aí, eu vou até deixar o link aqui lá do grupo do Facebook também, do WhatsApp, para vocês acessarem. E é isso, gente. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa pontual para fazer, fica à vontade, esse é o momento, que aí a gente já está encerrando. Só agradecer e parabenizar, muito bacana. Era ansiosamente o próximo. Ô, professor, muito obrigado. Parabéns. E nos próximos, entre 30, 40 dias, mais ou menos, aí, a gente vai estar disponibilizando mais informações. Se já tivermos passado esse momento, a gente retorna presencialmente, senão a gente continua por aqui. Excelente. Mais alguém? Alguma dúvida? Algum comentário que ficou faltando a gente fazer, queira acrescentar? Parabéns, professor. E conto muito com a tua ajuda, cara. Eu sei que você tem muito a contribuir aqui, hein? A conexão caiu aqui, mas eu voltei. E aí, Paulo? Tudo bom? Então, professor Marco, também quero dizer que foi muito importante, muito legal. Eu sei que a gente está online aí trabalhando, ao mesmo tempo assistindo, né? Mas é muito importante. E, claro, dentro das minhas condições e que eu puder contribuir, estou à disposição também. Com certeza, estamos por aí. Gente, só um instante. Pode ser? Oi? Alô? Oi, tá me ouvindo? Acabei de receber o certificado. Parabéns pela rapidez. Aí, ó, viu? E adivinha, eu não fiz nada. Isso foi tudo pré-programado. E por que eu fiz isso? Até o Paulo falou assim, mas vamos usar o Even 3 e tal, porque lá ele recebe notificação, o certificado fica guardado. Eu falei, não, pelo menos esse primeiro, eu faço questão de fazer assim, para mostrar algumas possibilidades, né?
que a gente consegue fazer. Então, como que eu posso aplicar isso em sala de aula, né? Então, existem algumas possibilidades aí. Muito bom, cara. Parabéns, viu? Valeu, professor. Qual é o seu contato, Michael? Tem aí nos... Tem. Ó, eu deixei o link ali do grupo do WhatsApp. Dentro do grupo eu tenho o meu contato lá. Acho que é mais fácil, talvez, do que eu passar por aqui. Pode ser? Tá ok, a gente vai trocar umas ideias lá. Oh, beleza, combinado então. Obrigado, até logo. Tá, gente, então é isso. O Paulo... Ah, voltou. Paulo, quer fazer as suas considerações finais, sua despedida? Você tá com o seu microfone desligado. Paulo, seu microfone tá desligado. Desculpa, gente. Agradeço. Acho que ele tá usando o celular e a conexão tá meio ruim, tá dando um ruído. Michael, Tá, acho que eu tô ouvindo agora. Vai lá, tô ouvindo. deixa eu voltar aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Ele caiu. Gente, Pessoal, é isso. Eu agradeço voltou. pela participação. É isso. Tô ouvindo, Paulo, pode falar. Eu agradeço pela participação. A internet está muito ruim aqui, gente. Vocês me desculpem. Espero ter colaborado de alguma forma. E vamos abrir mais GGs aí pelo Brasil, pelo estado de Rondônia. Vamos lá. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo por toda a ajuda que você está dando aí, pela sua contribuição. Valeu.